Nesses últimos dias estava procurando alguma coisa que me ardesse o coração para falar para você. E uma das coisas que eu venho falando é sobre a revolução digital. E aí, essa revolução digital, vem falando que a revolução digital é a nova revolução industrial. E aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou estudar, voltar lá na história e ver o que foi esse raio de revolução industrial. Século XVIII, Inglaterra, os burgueses eram detentores das manufaturas. As manufaturas eram lugares onde os camponeses que detinham o poder de produção, ou seja, conheciam. Se eu fosse fazer uma roupa, por exemplo, o camponês sabia tosquiar a ovelhinha para pegar a lã, sabia depois tecer essa lã e criar a roupa. Isso tudo era feito num lugar chamado manufatura, e esse lugar chamado manufatura era de propriedade do burguês. O burguês comercializava o que era produzido na manufatura e pagava os camponeses, todo mundo feliz da vida até chegar a máquina. Agora, com uma máquina, eu conseguia fazer o trabalho de 4, 5 camponeses, ou seja, a produção cresceu e o camponês perdeu totalmente o valor. Mas antes de você pensar em exploração dos burgueses em cima dos camponeses, vamos voltar um pouco. Por que o burguês é burguês? Como que o cara chegou até a manufatura? Como que ele dominou? Como assim? Como que o burguês ganhou? Por que o burguês ganhou esse poder? Não é bem ganhou, ele meio que conquistou. Veja só como que funcionava o continente europeu um pouco antes. Você não tinha, né, o continente todo dividido certinho, né, Inglaterra, todos os países, todos bonitinhos, doideira. Mas funcionava da seguinte maneira: as aglomerações de pessoas eram os burgos. Os burgos eram como se fossem cidades cercadas de muro. As pessoas dessa época basicamente viviam de escambo, ou seja, eu produzo lã, troco por cereal, né? Eu planto e colho cereal, troco por carne. E dentro dos burgos, esse comércio, né, já era muito forte, gerava bastante, o poder de troca, né, dos burgueses era muito maior. Mas enfim, a maioria era artesão, ourives, padeiro, essas coisas assim. E o pessoal fazia o comércio nas feiras, né? Essas feiras foram crescendo cada vez mais. Aí vieram as cruzadas, expulsando os muçulmanos do continente europeu, e aí o pessoal conseguiu chegar na Ásia. E na Ásia teve acesso a tecido e a especiaria. Meio que junto com essa história toda surgiu a moeda, uma vez que agora o volume de troca era muito grande, e aí foi substituído pela moeda. E aí o que aconteceu? Vários burgueses, né? Os burgueses começaram a ter bastante moeda. Bom, junto com essa verdadeira formação econômica da época, também estava rolando uma guerra desgraçada para conquista de poder. É quando as coisas começam a ficar mais divididinhas. Então surge Inglaterra, surge França, surge Espanha, né? Esses reinados começam a surgir. E o rei, muito esperto, vai cobrar imposto do burguês, cara. Por sua vez, o burguês vai taxar quem? O camponês. Rapidinho, o rei se liga e fala assim: quer saber? Imposto único para todo mundo. Vou cobrar do camponês, vou cobrar do senhor feudal, vou cobrar do burguês, todo mundo vai pagar. Aí o bicho pegou, né? Aí burgueses e camponeses falam o seguinte: não, senhor rei, se o senhor continuar assim, nós vamos, cortar sua cabeça. É aí então que o burguês ganha participação no governo, as cercanias, etc. E é daí que surgem as manufaturas. Porra, velho, aí foi quando eu falei assim: não, peraí, então não foi assim, né? Foi uma... Naturalmente, os burgueses olharam para as máquinas e falaram assim: cara, preciso investir nisso, meu. Claro, se uma máquina faz o trabalho de 5, 6 camponeses, então eu vou ter várias máquinas e vou crescendo. E foi assim que começou. Bom, fato é que os burgos cresceram, se tornaram cidades, metrópoles, etc. Teve toda a indústria surgiu e os camponeses, meu, foram engolidos por essa revolução industrial. Quem tem o valor? A máquina que faz todo o processo ou o trabalhador, né, esse camponês que aperta botão e puxa a alavanca? Só que essa desvalorização do trabalhador foi gigante, né? Pessoas morreram até, inclusive, em relação a isso. Mulheres, crianças trabalhavam, toda aquela história. E aí, enfim, a história conta o resto.
O que a história contada na escola não conta é que foi aí que surgiu a ideia do empresário mau, do cara que ganha dinheiro sendo uma pessoa má, que o burguesinho é um cara riquinho que explora os outros. Esse pensamento travou uma geração. E boa parte desse pensamento surgiu com Marx e Engels. Acontece que nenhuma ideologia é capaz de superar a realidade. E a realidade é que a Revolução Industrial ecoa até hoje. Por isso, temos cidades, temos indústrias, temos capitais e do capitalismo. Toda indústria e comércio vem da Revolução Industrial. Toda a educação que nós tivemos na escola foi para suprir esse sistema. De tempos em tempos, a máquina, a tecnologia vem engolindo o trabalhador. Começou com o camponês sendo engolido pela máquina a vapor. Criou-se a indústria, as máquinas, etc. Aí veio o computador, que substituiu boa parte das máquinas, da mecânica, tirando o emprego de pessoas que apertavam o botão e puxavam alavancas. Juntaram computador com máquina, vieram os robôs aí, todo mundo, né, veio... Até hoje você escuta gente que é revoltada com robôs aí porque perdeu o emprego. Não foi assim? Aí depois veio a internet. E a internet vem engolindo, inclusive, as coisas físicas. Os prédios com cadeiras, computadores, pessoas. A internet está engolindo tudo. E foi aí... O ambiente digital, a internet, é um novo burgo. Rapaz, isso explodiu minha cabeça, cara. Meu, você tem noção? Você que está aqui na internet é um novo burguês. É o burguês digital. A moeda que surgiu dentro do nosso burgo digital aqui é informação, conhecimento que a gente troca com as pessoas. Puta que eu pariu. E quem insiste em ficar fora da internet, relutando contra a internet, serão os novos camponeses offline. Só que tem uma diferença. Ao contrário da Revolução Industrial, onde os burgueses que tinham o poder aquisitivo para participar dessa Revolução Industrial, na Revolução Digital, você também pode. E aí? E aí, cara? Você vai ser o burguês digital ou o camponês offline? E aí eu descobri o que arde aqui dentro, que eu preciso te ajudar, cara. A gente precisa estar junto nessa revolução digital. A gente precisa ser burguês digital e poder prosperar nessa terra e nesse mundo digital. E é sobre isso, sobre essa revolução digital, sobre ser burguês digital, que nós vamos falar no canal aqui no YouTube. Beleza? Se inscreva, comente, compartilhe. Tamo junto.